Como vocês vão ter criatividade? Como vocês desbloqueiam isso? Como vocês têm um repertório para vocês criarem mesas lindas, fazerem decorações bacanas, descobrir qual que é o seu estilo e fazer a harmonia de cores, que é fundamental. Não só a harmonia de cores, como estilo também. Eu reuni tudo aquilo que eu faço. O que é cor? A cor tem existência, não tem existência material, ou seja, tudo que é cor a gente não consegue pegar. É a sensação provocada pela ação da luz sobre o órgão da visão, ou seja, quando nós recebemos a luz pelos olhos, os nossos olhos têm umas espécies tem um pentezinho que vai filtrando e vai condicionando o elemento da luz e vai dando uma radiação para o nosso olho enxergar determinada cor. Seu aparecimento está condicionado à existência de dois elementos: a luz, que é o objeto físico agindo como estímulo, e o olho, aparelho receptor, funcionando como decifrador do fluxo luminoso, decompondo ou alterando através da função seletora da retina. Aqui eu coloquei o espectro visível pelo olho humano. Nós enxergamos toda essa radiação pela luz branca. E embaixo tem uma classificação dos raios cósmicos, raios gamas, raio X, raio ultravioleta, infravermelho. E onde está esse pequeno arco-íris nessa linha é o que nós enxergamos, que o nosso olho consegue enxergar. Imagina se nós, humanos, enxergássemos todos esses raios que penetram, que conseguem chegar próximo à nossa atmosfera, penetrar na nossa atmosfera. Imagina se nós conseguíssemos codificar todos esses raios. Quantas cores a gente não teria, né? Então, o que nosso olho enxerga são essas cores que são visíveis pelo olho humano. Por exemplo, o violeta, ele está com uma radiação de 400, o vermelho, ele tem uma radiação de 700, ou seja, o vermelho ele tem uma radiação maior, então é uma cor que a gente enxerga com mais intensidade. Bom, isso é muito científico, eu estou dando uma pincelada para vocês entenderem um pouco. Aí aqui embaixo tem o comprimento da onda e tem a frequência que nós enxergamos. E se a gente traçar uma linha reta de onde está esse arco-íris até embaixo, a gente vai ter a frequência da onda e o comprimento que ela tem. Bom, vamos para o próximo, que é mais legal. Bom, esse aqui é o círculo cromático. O círculo cromático ele se encontra em várias formas, em vários jeitos. Eu trouxe as que são mais fáceis. O primeiro é a segregação das cores, digamos assim. Dentro do círculo cromático tem um triângulo com as cores primárias, o amarelo, o azul e o vermelho. No segundo quadrante, nós temos as cores secundárias. E no terceiro, nós temos as cores terciárias. Então, aqui nesse círculo, a gente sabe que juntando o amarelo com o vermelho na laranja, o azul com o amarelo da verde, o vermelho com o azul da roxo, e ele vai fazendo todo o nosso círculo cromático. Ali, o primeiro é a classificação das três classes, das cores básicas, secundárias e terciárias. O do meio, ele é classificado como gama. Nós temos a intensidade da cor na borda e nós temos uma fragmentação da cor, que ela vai ficando branco. Ou seja, o meio desse círculo, ele é a luz que entra, que faz com que nós enxerguemos todas essas cores. E o último círculo, o terceiro, ele é a radiação de todas as cores, qual é a radiação delas, a frequência, perdão, que é a frequência de cada cor. Então, nós temos as cores quentes e as cores frias. Segundo o círculo cromático, nós podemos classificar como cores quentes o vermelho, o amarelo e o laranja. Todas as outras, elas são cores frias. A harmonia de cores, vamos lá. Nós temos aqui esses 6 círculos e temos as combinações mais básicas. As complementares, que é uma
uma de frente com a outra. Por exemplo, o vermelho e o verde, eles são cores complementares. Agora tem um azul. O que está oposto do azul, no outro lado, se você traçar uma linha reta, você vai ver que a cor complementar desse azul é aquele amarelinho um pouco mais queimado. Então, tudo que é cor complementar é o oposto da outra, de acordo com o círculo cromático. As análogas são aquelas que estão uma do lado da outra, que são, igual está no exemplo, o verde mais intenso, o verde mais amarelado e o azul ciano. Eles são cores complementares. Se a gente for jogar isso para cima, o violeta, o vermelho e o laranja também são cores análogas. Nós temos também uma combinação de triângulo, né? Que a gente traça um triângulo e a gente vai girando ele, e onde está as pontinhas desse triângulo são as cores que elas se complementam pelo triângulo, pela triangulação, né? Igual está esse terceiro círculo de cima. No quarto círculo embaixo, o primeiro, nós temos o meio complementares, onde a gente tem esse triângulo também, que ele seleciona ele tem duas cores, o violeta e o laranja, e aqui no meio tem uma vaga. Quando a gente faz esse movimento, praticamente um V, ele dá embaixo a nossa cor, que vai ser a complementar desses dois, né? Se não fosse esse triângulo, ele seria, o complementar do vermelho seria o verde. Como nós temos o triângulo, essa que está na ponta de baixo do nosso V, que é o verde, acaba se tornando a cor que complementa o laranja e o violeta. Então, o verde ele vai complementar essas cores. Nós temos também o retângulo, que é a combinação de 4 cores. Então, quando a gente vai girando, a gente vai tendo o retângulo e as cores que vão complementar entre si. E nós temos o quadrado também, que são 4 cores. Aí, no caso, nós temos 2 cores quentes e 2 cores frias. Então, quando a gente vai girando, a gente também vai tendo 2 cores quentes e 2 cores frias. Esse equilíbrio que fica legal. Então, essa é a composição mais básica que nós temos. O círculo cromático, ele tem infinidades de composições, decorações. Então, todo esse círculos são os mais básicos que tem, os mais fáceis das pessoas trabalhar. Existem outras formas, outros tipos, tem um que é de 5 pontas, tem um que é de 12, são cores que vão se encaixando. Mas para nós começarmos, essas são as cores mais básicas e as possibilidades de composições mais básicas que nós temos para as nossas mesas. Eu normalmente prefiro utilizar essas mais básicas. Bom, vamos entrar um pouco na parte de estilo. Estilo é um conceito da história da arte de significado amplo e muitas vezes vago. E, em geral, indica um grupo de características mais ou menos constantes e definidas que permite a identificação da arte produzida em um período histórico dado. Por exemplo, o estilo medieval. Em uma região, o estilo francês. Por grupo de artistas, o estilo dos itinerantes. De um único artista, o estilo de Michelangelo. Ou de uma fase em sua carreira. Por exemplo, as 3 fases de Beethoven. De uma corrente estética, o estilo neoclássico é um exemplo, e permite relacionar uma obra à sua origem. Por exemplo, nós temos alguns estilos dentro da mesa posta que se classificam como clássico, boho chique, romântico, contemporâneo, minimalista. Então, nada mais é do que saber que aquilo que a gente está fazendo, aqueles materiais, aquele tipo de composição, ele tem um nome, que é um estilo. E é igual a gente acabou de falar aqui. A análise estilística pode ser capaz de definir a autoria ou a origem geográfica ou cronológica de um objeto quando outra identificação não é disponível, como uma assinatura, uma datação ou uma descrição literária ligando o objeto a um autor, local ou contexto histórico. Ou seja,
Quando a gente olha para uma mesa, a gente já sabe que estilo que ela é. Se ela é contemporânea, se ela é moderna, se ela é clássica, se ela é romântica, se ela é boho chique, porque os elementos eles têm ligação total com a história, com o que já foi feito, com o que é a característica daquele estilo, daquela tendência. No próximo slide, de tendência, eu trouxe algumas tendências diferentes, umas tendências um pouco fora da caixinha e tendências que eu gosto e que foram movimentos artísticos e que se tornaram referência para a mesa aposta. Ou seja, tudo que já foi arte, já esteve no período histórico, como história da arte, ele tem sim influências até o mundo, até hoje, até a atualidade, dentro dos estilos de decoração, do modo que nós vestimos, até dentro das nossas mesas. Tudo que a gente fala de design, a gente fala de decoração, tem alguma coisa que veio de lá do passado. Então, eu trouxe como tendência um estilo gótico, o romantismo, o pop art, o orgânico, o minimalista e o color block ou color blocking, que é uma tendência super atual, que está em alta, você sai na rua, você vê muitas pessoas usando, mas a gente vai falar um pouquinho no final, só para vocês terem um gostinho do que o pessoal está usando agora. E os estilos de mesas, né? Que são os clássico, rústico, romântico, boho chique e moderno. São os estilos mais básicos. Existem outros, mas eu preferi trazer uns mais básicos. Bom, para começar, vamos falar um pouco sobre a arte gótica, né? A arte gótica, ela designa uma fase da história da arte ocidental, identificável por características muito próprias de contexto social, político e religioso em conjunção com valores estéticos e filosóficos, e que surge como resposta à austeridade do estilo romântico. A arte gótica foi uma expressão artística da Baixa Idade Média, lá pelo século XII, que perdurou até o Renascimento, denominada a arte das catedrais. Ela era realizada nas cidades. Bom, a arte gótica, o que mais caracterizou ela e que em vários movimentos, e até hoje nós temos muito, são os arcos. Então nós temos os arcos, por exemplo, essa igreja é a de Notre Dame, nós temos os arcos e nós temos os vitrais, o vidro colorido. Quando nós saímos para qualquer lugar que seja num shopping, em casa de amigos, a gente passa na rua, por exemplo, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, nós temos monumentos que até hoje têm arcos da era gótica, né, do estilo gótico. E nós passamos em shoppings, nós passamos dentro do Mercadão, nós temos a utilização dos vitrais até hoje. Então, isso serviu como inspiração para a mesa aposta também. No próximo slide, eu tenho algumas mesas. A primeira fui eu que fiz, essa preta, lá onde eu trabalhava, na Zojo, que nós tínhamos a tendência gótica. O gótico, ele sempre foi uma resposta adversa ao romantismo. Era uma coisa mais, digamos assim, sombria. Era algo que tinha cores fortes, cores marcantes, cores escuras. Tinha muita utilização do vidro colorido. Tinha muito a questão do dourado, uma coisa um pouco mais luxuosa. E nós temos essa segunda imagem, que é da Table Decor. É um Instagram que eu sigo, que tem a utilização dos metais e do vidro. Então, esse estilo gótico, para mim, ele caracteriza muito na mesa aposta os vidros coloridos, um estilo um pouco mais escuro, um estilo mais marcante. Então, tem marcas de louças, por exemplo, igual essa Strauss oficial, que quando a gente olha para essa, pelo menos, quando eu olho para essas taças, eu vejo muita coisa parecida com os vitrais, com o estilo arquitetônico das catedrais. Então, o período histórico gótico serviu para muita inspiração, né? Nós temos vidros, até na casa de vocês, alguém vai ter pratos coloridos, pintados à mão, com referência a alguma coisa. E na arte gótica,
dentro das catedrais, os vitrais, eles eram pintados com referência ao religioso, né? Então, normalmente nas igrejas tinham aqueles grandes murais que faziam toda a história de todas as obras de Jesus. Então, na nossa mesa posta, nós temos, por exemplo, pratos, taças que fazem alusão a algum estilo. Esse estilo dessas taças, para mim, ele é um estilo um pouco mais clássico, mas que não deixa de fazer referência à arte gótica. O romantismo, a época mais romântica, a época mais gostosa da história da arte. O romantismo foi um movimento artístico, político e filosófico. Ou seja, todos os movimentos que nós tivemos na história da arte, eles eram um movimento artístico, político e filosófico. O romantismo foi um movimento artístico, político e filosófico surgido nas últimas décadas do século XVIII na Europa, que durou por grande parte do século XIX. Caracterizou-se como uma visão de mundo contrária ao racionalismo e ao iluminismo e buscou um nacionalismo que viria consolidar os estados nacionais da Europa. Entre as marcas principais do romantismo estão o sentimentalismo, a supervalorização das emoções pessoais, o subjetivismo e o egocentrismo. É dessa maneira que os poetas se colocavam como centro do universo, dentro de um universo particular. O poeta sente, derrota no ego, produz frustração e inveja. Então, basicamente, o romantismo ele foi a valorização do sentimento. As pessoas começaram a se preocupar mais com o seu próprio sentimento, começaram a amar mais o país que elas viviam, começaram a valorizar o país em si como um todo. Então elas começaram a ser mais românticas, a ser mais sentimentalistas, porque a marca principal do romantismo era o sentimentalismo. Então, quando a gente olha para o que nós temos hoje, o real sentido da nossa mesa posta é a valorização do sentimento. É aquele resgate de quem a gente ama, de quem a gente valoriza. É o resgate daquele amor que nós sentimos pelo próximo. Então, eu trouxe algumas mesas aqui, uma minha, uma da Dri que está assistindo. Essa minha mesa é uma mesa com estilo romântico. O que caracteriza toda essa parte do romantismo, para mim, são as artes feitas à mão. A renda, para mim, ela é muito romântica. O crochê da mesa da Dri também é romântico. As cores mais claras, mais suaves, a utilização do vermelho, que é aquele vermelho da paixão, o rosa também, que é aquele amor maternal. Os tons pastéis em si, para mim, eles são cores que caracterizam muito o estilo romântico. Eles são cores mais suaves, que as pessoas gostam, que as pessoas se sentem acolhidas, que elas se sentem bem e que elas realmente, de fato, sabem que é uma mesa com amor, que é uma mesa que ela é feita especialmente para amar, para dedicar o sentimento para o próximo. Bom, tem aqui duas mesas também que caracterizam muito. Essa primeira mesa da Table Decor, ela me lembra aquele filme da Bela e a Fera, que tem aquelas rosas, aquela coisa do cortejo. É uma mesa que tem os tons pastéis, dá uma alusão ao sonho, né? Quando a pessoa entra nesse lugar, ela se sente amada. Tudo bem que são mesas de casamento, mas o mesmo anfitrião pensou tão bem, mas tão bem em receber o seu convidado com amor, que ele já entra sabendo que ele é amado. Então, o romantismo, o estilo romântico, ele tem essa característica marcante, que é a valorização do sentimento. O segundo são as flores. Gente, flor. Quem ama dá flor. Quem ama prestigia, dá buquê, preparar uma mesa com flores. Que a flor, da história do romantismo, a flor ela é um símbolo de amor, né? Até aqui no Brasil, a gente olha para as novelas, que vem aquele rapaz para se declarar para a moça e traz um buquê de flores, um buquê de rosa. Até mesmo quando eu pego o transporte público, na estação de Osasco, aqui em São Paulo, tem um pessoal que vende flor e já fala, leva uma flor para a pessoa amada, pensa naquela pessoa que está em casa te esperando, com amor, lembre dela. Então, todas essas imagens que eu estou passando para vocês,
eu vou passar no Instagram para vocês com calma, vocês olhem, vocês vão se inspirar e vocês vão pegar uma ideia aqui, uma ideia ali, para formalizar toda aquela mesa romântica, para vocês serem autênticos, para você chamar a atenção da pessoa e para você dizer eu te amo sem você escrever, sem você abrir sua boca, só pelo simples ato de você fazer. Bom, chegou um estilo um pouco mais colorido, né? Um estilo um pouquinho mais atual, que é o pop art. O pop art é um movimento artístico que se caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao consumo, publicidade e estilo de vida americano, o American Way of Life. Esse é um termo em inglês que significa arte popular e surgiu durante a década de 1950 na Inglaterra. Então aqui eu trouxe algumas coisas que caracterizaram muito esse estilo pop art, né? Que são essas a utilização de onomatopeias, de cores fortes, de cores marcantes, a alta escalonagem de cores, por exemplo, esses sapatos. Sapato, na época do pop art, em 1950, era luxo, todo mundo queria, né? Então, por que eles não... o que eles pensaram, né? Vamos fazer arte, vamos pegar esse sapato, diferenciar as cores, fazer a harmonia de cores, a gente vai colocar cores chamativas e a gente vai transformar isso em arte. Ou seja, tudo que eles tinham de impresso, que aqui naquela época eram gravuras, eles faziam de cores diferentes e imprimiam em alta escala. E saíam pendurando pela cidade, em casa, fazendo um estilo um pouco mais descolado do que tinha até então. Bom, essa aqui é uma mesa que eu fiz lá na Zojo. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Sei que não está de acordo das regras de etiqueta, mas o que estou falando aqui é table decor. Não estou desmerecendo a etiqueta de modo algum, ela é imprescindível para qualquer pessoa que quer trabalhar com mesa posta, mas nesse momento eu tive a sensação de que as pessoas elas precisavam ver e se identificar. Então eu recebia muito cliente na loja que montava a mesa assim. Então eu quis mostrar que eles estavam presentes da maneira deles e mostrar que eles eram autênticos e que eles eram contemporâneos como o estilo pop art era naquela época. Então nós temos esse tipo de estampa, do sinalzinho de mais, o poá a gente tem dentro desse estilo, nós temos as onomatopeias, aqueles balões gritantes, nós temos as cores bem marcantes, a utilização do preto, vermelho, amarelo, um azul forte. E nessa segunda imagem que eu peguei, nós temos do mesmo jeito, só que puxando um pouco mais para aquela temática dos anos 50, naquela festa que todo mundo gosta de fazer, vamos fazer uma festa 50, 60, 80, 90 e por aí vai. Então, tem a ver com o estilo do pop. Então, o pop ele é mais descolado, ele é mais despojado, ele tem uma pegada um pouco mais old school, digamos assim, né? Bom, o estilo orgânico. Esse já é mais atual, são os dois estilos. Ele está presente muito na arquitetura. A arquitetura orgânica é um dos estilos de chamada escola futurista, dentro da arquitetura modernista, originada no início do século XX, entre os anos de 1910 e 1939. A arquitetura orgânica está voltando com tudo, com tendência arquitetônica. Quando a gente vai em feira, a gente vê muito prato que ele é irregular, ele não é redondo, não é quadrado, não tem forma geométrica. São aqueles pratos que são, por exemplo, os da Oxford. Eles têm uns pratos que parecem uma ameba, que eles se assemelham ao que está sendo reproduzido na natureza. Então, ele é uma semelhança da natureza. Aqui, eu coloquei esse slide. Eu amo os jardins de Singapura, gente. Eles são maravilhosos. Essa estrutura que eles fizeram, ela é uma estrutura orgânica, porque elas se assemelham a árvores. Você olha assim, você vê grandes árvores. Quem passa assim, não sabe o que é de longe, vai falar, isso é uma árvore. Então, quando a gente vê essas arquiteturas, por exemplo, a Zaha Hadid, ela tem uma arquitetura muito orgânica. São formas que se assemelham à natureza. Por exemplo, essa minha parede 3D aqui. Elas têm formas onduladas. Quem olha assim, vai falar a primeira impressão, lembra água.
Então, tudo que a gente tem na natureza, que a gente se assemelha, o jeito da forma, o jeito de como é a pedra, o movimento das folhas, como é. Se você pegar uma folha e você olhar ela bem perto, você vai ver vários veios, igual as árvores. Toda vez que a gente vai, tem um outro lugar, se eu não me engano, ele é uma estação de trem, que você entra e são folhas que vão fechando assim, fazendo as abóbadas, iguais às abóbadas do estilo gótico, mas são folhas que fazem os pilares e fazem os contrapontos de um pilar para o outro. Então a arquitetura orgânica ela respeita muito a natureza, né? Então, por exemplo, essa foto dessas mesmas árvores iluminadas, vocês veem que o tronco delas, eles são plantas mesmo, são naturais. E essa luz que está em cima, ela faz com que essas plantas sobrevivam. Então, são aquelas luzes especiais para plantas mesmo. Então, vamos para o próximo slide. Bom, eu trouxe aqui um estilo rústico. O estilo rústico, para mim, ele tem tudo a ver com o que é orgânico. Por quê? Porque a gente está utilizando madeira, a gente está utilizando a palha, que é tudo que nós temos na natureza. E essa minha primeira mesa, eu fiz com galhos mesmo. Literalmente, eram cipós que eu coloquei no centro da mesa. Utilizei o ratã, utilizei essa toalha que ela se assemelha a... Ela se assemelha muito à textura que nós temos de pedras. Quando você passa assim, você sente que ela lembra muito palha, lembra um pouco pedra. E no estilo rústico, gente, quando a gente fala rústico, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é madeira e palha. Mas vocês acreditam que quando a gente coloca pedra, também se torna um estilo rústico? Porque a pedra, ela também faz parte do estilo rústico. Então, quando a gente coloca, por exemplo, uma tábua de ardósia, ela é rústica, então a gente consegue utilizar muito bem. A gente não precisa necessariamente ser tudo com madeira, tudo com palha. Nessa segunda imagem que nós temos da Tangle Decor, os pratos que eu falei para vocês, olha onde eles estão. Eles têm essa forma indefinida que se assemelha à natureza. E nós temos também a utilização da palha. A palha, ela é muito natural, gente. Para qualquer coisa que você for fazer, ela se torna um espetáculo. A palha de trigo, ela fica sensacional para você fazer qualquer tipo de mesa posta rústica, que ela vai ficar legal. E não só a rústica, como o boho chique também fica legal, viu? Vocês utilizarem. Vamos ao próximo. Minimalismo. Gente, minimalismo, ele é mínimo. Não tem muita explicação. A palavra minimalista, ela se refere a uma série de movimentos artísticos, culturais e científicos que percorreram diversos momentos do século XX e preocuparam-se em fazer uso de poucos elementos fundamentais como base da expressão. Nós temos um estilo chamado Rig, se eu não me engano, que é um estilo que você faz o essencial, só faz o essencial, você faz com que esse estilo essencial se torne o básico da sua vida, que você viva apenas com aquilo. Então o minimalismo nada mais é do que ser mínimo. Aquela frase, sabe, o menos é mais, é o minimalismo. Bom, eu trouxe algumas mesas aqui, da Ju que eu peguei, que elas são mesas que são minimalista, porque elas têm poucos elementos, ela tem os elementos que são necessários para servir a mesa posta. Ela colocou na primeira mesa um arranjo pequeno, um arranjo básico, ela colocou pratos mais calmos, ela colocou tudo mínimo, ela não fez aquela misturação de estilo, ela não fez aquela misturação de cores. E essa segunda que ela fez na Joy Mimos, ela colocou um clássico. É uma mesa clássica, mas sem deixar de ser minimalista. Ela colocou poucos elementos, ela colocou só aquilo que é essencial para você receber. Então, quando a gente fala, que eu quero comprar pratos, mas eu não sei, eu sou uma pessoa que recebe poucas pessoas, eu não tenho muito gosto para cor, eu gosto mais do prato branco, é uma pessoa minimalista, porque ela só vai comprar aquilo que realmente é essencial. Ela só vai colocar poucas coisas para que ela consiga receber a pessoa,
cores básicas, cores que vão bem com qualquer outra coisa. Então, é uma pessoa minimalista que utiliza poucos elementos. Bom, aqui temos mesas clássicas. Bom, temos a mesa da Gisela, que é uma clássica. Ela tem uma pegada moderna, mas ela é clássica, que ela tem cores básicas, tem um prata, tem um filete no prato, tem taças transparentes e toalha branca. Quer mais clássico que isso? Quer mais clássico e minimalista que isso? Não tem. Para mim, o estilo clássico, ele é um estilo mais minimalista. E temos essa minha mesa, que eu fiz com pratos brancos, taças com algumas pontinhas, uma mesa bem clean, bem calma, e utilizei o azul como um elemento. Azul e branco é clássico, então não tem muito o que dizer. E dentro do estilo minimalista, o clássico é o que predomina, né? Então, se a gente colocar poucos elementos, do que o prato branco vai estar dentro do minimalismo, mas nós também podemos utilizar cor dentro do minimalismo. Por exemplo, se todos os nossos pratos forem todas a mesma cor, por exemplo, rosa, se eles forem todos rosa, uma toalha branca e taças transparentes, ele vai ser mínimo, porque não vai ter tanta coisa que confunda os nossos olhos, que chamem tanto a nossa atenção. Próximo slide. Agora é a tendência atual. O color block ou color blocking. O color block é a tendência perfeita para quem ama looks coloridos, alegres e cheio de originalidade. O estilo basicamente consiste em criar composições e utilizando o bloco de cores lisas e vibrantes. Olha aqui esse look do violeta com o amarelo. Eles estão dentro do color blocking. Eles são cores complementares. De acordo com o círculo, se nós fizermos um triângulo ou uma tríade, a gente vai encontrar essas cores juntas. Então, o amarelo com o roxo fica super legal, fica super elegante. Então, o estilo nada mais é do que a gente fazer essas combinações com o círculo cromático. Então, aqui nós temos uma cor fria, uma cor quente. Nós temos esse contraste. Bom, o próximo. Esse eu já acho um pouco mais a minha cara, né? Esse aqui nós temos também uma composição. Lembra daquele Vzinho que eu falei? Se nós colocarmos o Vzinho no verde e no amarelo e puxar o Vzinho, a gente vai cair na onde? Nos tons de lilás. Então, olha que bacana. Olha as possibilidades que nós temos com o círculo cromático. De fazer looks para a gente sair na rua, para a gente ir para aquele jantar especial, para uma data comemorativa, para a gente aprender a fazer a composição da nossa casa, fazer a composição das almofadas no nosso sofá, escolher a cor das paredes e para a gente fazer mesa posta. Olha que legal! Então, os pratos básicos, eu vou falar para vocês. Prato básico, gente, isso é muito importante que eu vou falar para vocês. Prato básico e prato de vidro combina com qualquer outro prato que você tiver. Lembrando que quando a gente tem uma corzinha, por exemplo, um prato, os pratos da Porto Brasil, eles são bem coloridos, bem chamativos. Quando nós colocamos uma cor lisa embaixo ou em cima, a gente sobressai o que tem mais informação, que é, no caso, o prato que está chamando mais atenção, que é aquele que está cheio de cor, cheio de vida, cheio de textura, cheio de grafismo. Então, quando a gente coloca o prato básico de cor lisa e o prato de vidro básico, a gente sobressai. Esse aqui, praticamente, ele nada mais é que o vermelho e o verde, né? São as cores do Natal. A cor do Natal, ela é complementar. Então, aqui tem uma diferença um pouco. Tem um vermelho e um azul água, digamos assim. Na modelo, nós temos um tom um pouquinho mais esverdeado. Então, toda vez que a gente muda a tonalidade, a gente também vai mudar a cor complementar. Ela vai seguir a mesma cor. Por exemplo, o vermelho que está na blusa dela, ele está fazendo um complemento com aquele verde, água, azul ciano, então tá fazendo um contraste legal. Quando a gente puxa, lembra aquele desenho que estava lá no slide, que era um assim e puxava? É aquele Vzinho. Olha o Vzinho aqui de novo, a tríade, né? Então, a tríade, ela é muito utilizada para fazer
fazer composição de cor para mesa, composição de look. A tríade ela é bem legal. Cores básicas também, aquelas duas. Olha esse que legal, o rosa com amarelo. E o complemento, o azul, também está na tríade. E, percebam que o amarelo é vibrante e o rosa também é vibrante. Então, o que vai fazer o contraposto dessas duas cores é o azul. Então, quando a gente faz aquele Vzinho, a gente sabe que o que vai complementar essas duas cores está do outro lado no final do V. Olha esse aqui, gente. Nós temos aqui cores análogas. Vermelho, o lilás e o roxo, que são todos cores fis. Então, nessa voltinha de baixo aqui do nosso círculo, elas estão lá. Então, a gente pode fazer análogas, a gente pode fazer de dupla, a gente pode fazer qualquer composição, desde que a gente utilize aquele círculo cromático e utilize aqueles gráficos que eu coloquei. Então, se vocês seguirem isso, vocês vão ficar bem legais. E olha só, dependendo de qual cor você coloca em você, olha como realça a sua beleza, né? Imagina isso na sua mesa. Imagina os pratos que você colocar e colocar em harmonia com as cores. Imagina como não vai transbordar a beleza, vai transbordar o sentimento que você quer colocar na sua mesa. Vamos falar um pouco do que cada cor representa. O verde, ele representa a saúde, a natureza, esperança. O amarelo, ele traz criatividade, ele desperta a gente, ele dá um up na nossa vida. E também é a cor que atrai o dinheiro, né? O vermelho é a cor da paixão. O vermelho não tem nem como não tem nem como explicar o vermelho. O vermelho é o amor, gente. O vermelho, ele traz quando a gente coloca uma peça vermelha, ele realça os nossos olhos, porque o vermelho, ele tem a obrigação de fazer com que a gente se coloque em alerta. Quando a gente fala na cor vermelha, a gente lembra do amor, a gente lembra do fogo, a gente lembra do alerta, então a gente fica em alerta, né? O azul já é aquela cor mais ampla, aquela cor a cor do céu, a cor do infinito. Então, quando a gente olha para o azul, a gente se sente bem, a gente se sente leve, a gente começa a pensar em coisas boas. É igual aquela propaganda que tinha, né? Tudo azul, tudo blue. E nós temos as outras cores. Então, basicamente, de cores são isso. O laranja e o amarelo, de acordo com o marketing, ele transmite a sensação de fome. Então, ele é muito utilizado, por exemplo, naquela marca que tem o Nzinho amarelo e o restante vermelho. Então, ela transmite fome, ela te dá vontade de comer. Então, de acordo, se a gente usar as cores certas, ela vai transmitir, vai fazer com que as pessoas sintam o que a gente quer que elas façam. Então, é uma pegada bem bacana. Mas vamos utilizar o círculo cromático na mesa posta, por enquanto. Bom, biblioteca de imagens. Gente, tem aqui três plataformas que eu uso muito. O Google, o Instagram e o Pinterest. O Pinterest é o que eu mais uso. Se vocês não gostam de biblioteca digital, biblioteca online, vocês podem ter os livros, vocês podem ter revista também, que vai funcionar do mesmo jeito, tá bom? Bom, o que é e como pesquisar essas ideias? Hashtag. Hashtag é muito importante para o Instagram. As mais básicas que eu sigo, que sempre aparecem coisas legais, são a Table Decor, DIY, mesa posta e estilo. Elas sempre aparecem coisas para mim. Temas. É importante vocês procurarem temas que sejam do faça você mesmo, DIY, mesa posta, mesa temática, o nome do estilo que vocês querem, texturas, tendências e composição de cores. Quando vocês fizerem essas pesquisas e começarem a seguir essas hashtags e colocarem aqueles alertas que normalmente o Google tem, o Pinterest tem de coisas novas, vocês vão começar a salvar. Nisso, quando você vai começar a salvar, nossa, essa mesa aqui vai ficar legal com aquele tema de lá. Nossa, essa cor aqui, esse estilo aqui fica legal com uma coisa que eu vi lá. Então, vocês vão começar a casar as ideias. É isso que faz vocês terem ideias criativas. É isso que faz eu ter essas ideias criativas. Repertório, pesquisa de imagem, visualização, isso vai fazer com que a gente acumule aqui, na biblioteca mais importante.
Porque celular a gente não é todo o tempo que a gente tem. Aqui a gente pensa, a gente tem até quando a gente está dormindo. Vai chegar um momento que vai acontecer igual eu, vocês sonhar, vocês montando a mesa aposta que você viu em tal canto com tal canto. Você vai acordar e falar, preciso reproduzir isso. Aí na hora onde você começa a correr para desenhar, para fazer mood board, para você correr para fazer, para salvar as imagens, e isso vai fazer com que você aumente o seu repertório, aumente a sua mente, aumente a sua possibilidade criativa. Então, façam isso que eu estou falando para vocês, que vocês vão virarem expert no assunto.